Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui para a nossa introdução à aceleração teológica. É isso mesmo, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, aulas aí, onde nós estamos dentro dessa aceleração, promovendo a cada dia mais o enriquecimento do saber na vida daqueles que anseiam por entender melhor as Escrituras, se preparar melhor no campo ministerial, para que possa, no dia a dia, na escola onde atua, como aluno no fundamental, no ensino médio, na universidade onde atua lá, se preparando profissionalmente, enfim, nós queremos enriquecer a sua vida com esse conhecimento teológico. Você que na sociedade, na empresa onde atua como parceiro ou como empregador, tem a necessidade de se preparar teologicamente para que a sua fé não seja zombada nos meios por onde você passar. Por isso nós estamos aqui e esse é o propósito da nossa aceleração teológica. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz isso: procura apresentar-se a Deus aprovado, que não tenha do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O papel da teologia é exatamente isso daqui. A teologia, ela se preocupa com estudar o homem e a religião, o homem e as religiões. Enquanto a teologia estuda o homem, a religião, esse é a proposta da teologia, ela leva para o campo do conhecimento essa busca do homem para querer compreender, saber, aprender sobre Deus. E a teologia se propõe exatamente a estudar sobre Deus. Não é estudar Deus, porque se estuda o corpo humano ou qualquer tipo de coisa, Deus não se estuda. O finito não pode estudar o infinito. O finito não pode prescrutar o infinito. Então, nós usamos a expressão estudar sobre Deus, ainda assim, numa forma mais metafórica mesmo, porque Deus ele é profundo demais para que o homem possa estudar ele ou sobre ele, mas por bondade e misericórdia ele se revelou à humanidade por meio da natureza. O Salmo 19 diz isso, por meio de Israel. A Bíblia deixa claro que quando Deus chama Abraão, Deus promete da descendência dele, ou multiplicar a descendência dele, e ao longo do tempo, a promessa da descendência dele é revelar o Messias. E Deus se revelou nas Escrituras. Então, quando a teologia se debruça para estudar as Escrituras, tendo como assunto central Jesus, e mostra como Deus caminha por meio de Cristo no Calvário para salvar a raça humana que ele criou, mas que caiu. Então, nós podemos dizer assim que a teologia se propõe a estudar sobre Deus. Nós sabemos que dentro dessa matéria, dentro da teologia, aliás, nós temos aí a bibliologia, que se pressupõe estudar, desde bibliologia, a história da raça humana, desde a sua formação, o material em que a Bíblia foi formado, o processo para a formação da Bíblia. A Bíblia como livro. Então, a Bíblia como livro tem os 3 continentes onde ela foi escrita, que é Ásia, Europa e África. A Bíblia como livro tem a questão do material que foi usado para o processo da fabricação dela. Nós temos aí, começou primeiro de forma oral, uma pessoa falava para outra acerca de Deus. Adão compartilhou com seus descendentes sobre Deus e o que ele aprendeu, o que ele viu dentro do jardim. Depois nós temos as primeiras formas de escritas no ostracon, as ostracas, os pedaços de cerâmica que às vezes se deixava de ter uso dentro de vasos, de botijas no dia a dia, se escrevia sobre elas, desenhava sobre elas. Depois nós temos a forma de escrita no papiro, que era uma planta extraída junto ao Nilo e outras regiões típica do Oriente, se imprimia a casca dessa planta, fazendo assim uma folha, uma espécie de folha,
material mais grosseiro, e ali se escrevia. Mas como acabava esse material se extinguindo muito cedo, porque era muito sensível, acabou depois desenvolvendo a ideia do pergaminho, que era escrever em peles de animais. Pegava a pele do animal, curtia, preparava e moldava para ser uma folha para se escrever. Os pergaminhos. E aí, posteriormente, nós vamos ver chegar na Alemanha já em 1453, mais ou menos, quando Gutenberg cria o prelo, e aí a Bíblia é impressa e nós temos ela como nós conhecemos hoje. Então, o material da Bíblia, também nós entendemos que ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico, hoje traduzido para mais de 2.900 entre idiomas e dialetos, inclusive dentro do português. Hoje nós estudamos a Bíblia Sagrada, essa escritura, essa versão que nós temos no português, e somos gratos a Deus por isso. A Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Ela é plenamente inspirada por Deus. Deus usou cerca de 40 homens, um período, na verdade, com 1.100 anos estava escrito, mas depois mais 400 anos que deu para a aprovação final do cânon do Novo Testamento. Então nós temos em torno de 1.500 a 1.600 anos para a Bíblia toda ficar escrita, própria, pronta para ser um livro normativo, o cânon sagrado, para nortear, guiar a igreja. E aí Deus usou esses 40 homens dentro desse período aí, nesse processo que promoveu a formação das Escrituras. Então a Bíblia não é uma inspiração parcial, não é uma inspiração de ideias. Os escritores não estavam debaixo de uma inspiração comum, mas nós entendemos que estava debaixo de uma inspiração plena. Quando a Bíblia terminou de ser escrita, essa inspiração plena, ela cessa. A nossa Bíblia, ela está dividida aí nos seus 67 livros. São 39 no Velho e 27 no Novo. Aliás, 66 livros, né? A Bíblia tem 66 livros, dividido em 39 no Velho e 27 no Novo. E com esse material em mãos, nós entramos aí na nossa aceleração teológica. Nós vamos falar, dentro da nossa aceleração, da história geral, história secular, vamos falar de história bíblica, vamos falar da história dos hebreus e vamos pegar aí a história dos hebreus de Abraão até Malaquias. Nós vamos falar dos patriarcas, nós iremos falar também sobre do Êxodo até Josué, de Josué na era teocrática, a entrada da era teocrática, depois a monarquia unida com Saul, Davi e Salomão, a monarquia dividida, que é o filho de Salomão, Roboão, no reino do sul, e Jeroboão no reino do norte, ou seja, Israel e Judá. Nós vamos ver esse período desses reis, os 19 reis ímpios do reino do norte, que tinha por capital Samaria, a capital política, e a capital religiosa Dan e Betel, porque Jeroboão levantou um altar e restaurou o culto ao bezerro de ouro lá. Quando que no reino do sul, capital Jerusalém, ficava o templo e a tribo de Levi tomando conta. Judá foi reinado ali, o reino do sul, pelos descendentes de Davi. São 20 reis e uma rainha. Depois nós temos o reino do norte sendo levado cativo pela Assíria. 140 anos depois, o reino do sul levado cativo pela Babilônia. E aí nós temos a restauração do cativeiro. Nós temos ali as histórias de Josué, filho de Josadac, Zorobabel, filho de Salatiel como governador. Nós vamos ter a história de Esdra e Neemias no processo da restauração pós-cativeiro. E finalmente entramos no período que nós chamamos do período interbíblico. Então nós vamos estar estudando tudo isso, analisando tudo isso dentro da nossa aceleração teológica. E ainda estudando dentro da área da inteligência emocional, a importância dessa lidar com as emoções, hard skill e soft skill. Você está preparado tecnicamente, cursos, especializações é bom, hard skill, mas se não tiver soft skill, uma inteligência emocional para dentro da empresa onde você atua como parceiro, como empregador, para você ter uma boa gestão
dentro das organizações. Você acaba, às vezes, perdendo o seu trabalho, deixando de crescer, deixando de galgar posições mais elevadas com um salário melhor. Então é importante a inteligência emocional. Paulo fala em Romanos sobre a renovação da mente para desfrutar das coisas boas, agradáveis e perfeitas que são da vontade de Deus. Romanos 12, verso 2 em diante. Então, mudança de mentalidade muda a realidade. Por isso que nós estamos aqui juntos, para promover nessa aceleração teológica o enriquecimento e o crescimento na sua vida. Então, vamos lá, caneta, papel, caderno, lápis nas mãos, bora anotar tudo. Você pode pausar o vídeo sempre que quiser para você fazer anotação do que aparecer nos slides. Quero aqui de antemão pedir perdão porque a nossa gravação ela não ficou 100% como nós desejaríamos, coisa que nós já estamos corrigindo para os nossos próximos cursos. Isso foi porque nós estamos num processo aí de transição. Uma pessoa da equipe saiu, nós trouxemos outra e essa outra acabou não se adaptando ainda 100% ao equipamento. Então o áudio não ficou tão top como nós desejaríamos. Os próximos cursos, isso já está corrigido já. Mas desde já quero ser muito grato a Deus pela sua vida. Você que é meu aluno aí nos cursos à distância nos Estados Unidos, na Europa, você que estuda aqui no Brasil, vocês que são alunos meus, eu quero dizer que eu me sinto muito alegre, muito honrado de estar com vocês. Você que adquiriu a aceleração teológica, parabéns. Você vai enriquecer muito no campo do saber. Você pode conhecer mais sobre outros tipos de conhecimentos que nós produzimos e trazemos para vocês aqui. Nós temos o método ME, que é o Mente Extraordinária, com base em um dos livros que eu escrevi. Nós temos também aí nosso Clube da Sabedoria Bíblica, que é a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, gravado capítulo por capítulos, em vídeo de apenas 12 minutos, e que você pode ler a Bíblia e paralelamente acessar num vídeo de 12 minutos aquele capítulo que nós vamos explicando. Isso aí você pode usar no seu devocional. Temos nosso curso de teologia à distância, onde nós preparamos cristãos melhores, líderes melhores, obreiros melhores. Temos cursos dentro da área de inteligência emocional, temos a nossa Masterclass Oratória Eficaz, você aprender a falar em público, você aprender a falar dentro da organização, entender sobre linguagem assertiva, linguagem manipuladora, aprender a driblar o branco, aprender a usar todas as técnicas para palestras e etc. Tudo isso nós temos à sua disposição. Desde já, em nome da nossa equipe, eu quero dizer bem-vindos à Aceleração Teológica e que Deus em Cristo Jesus te abençoe.